vocês? Mais uma noite de encontro, de estudos, né? Hoje, se eu não me engano, é dia da avó, é isso mesmo? Então quero começar parabenizando todas as avós que são mães 2 vezes, com todo esse amor, essa doação, esse carinho, que doam, né, para os seus filhos e depois para os seus netos, e isso acaba sendo um exemplo grandioso de evangelização, porque Cristo trouxe para a gente coisas muito fundamentais, né, muito pontuais, e se a gente pudesse resumir, qual a lição que o Cristo trouxe para a Terra, para fazer a renovação do planeta? Amor e perdão. E se tem algum amor que mais se pareça com o amor divino na Terra, é o amor de mãe e é o amor de avó. E o tema dessa noite é polêmico, né? Um pouquinho. Fiquei até sabendo que no Facebook está rolando uma campanha, né? Alguns dizendo que sim, o mundo está melhorando, ou não, o mundo está piorando. E é claro que eu não vim aqui trazer uma resposta definitiva. Eu vim fazer uma reflexão junto com vocês, né? E queria começar essa reflexão de uma forma bem singela, bem tranquila, sem forçar a barra de ninguém. Quem acredita que o mundo está melhorando, levanta as mãos, por favor. Beleza. Os que ficaram com a mão abaixada, suponho eu, que acredita que o mundo está piorando. Mas para confirmar, pode ter os indecisos, né? Quem acha que o mundo está piorando, levante as mãos, por favor. Eu acho que tem os indecisos. Constatei isso agora. Porque quando levantou a mão dos que acham que estão piorando, não foi na mesma proporção daqueles que ficaram com a mão abaixada. Mas, então legal, nós temos 3 vertentes, né? Melhorando, piorando e estou ainda neutro. Muito bem, então vamos começar essa reflexão falando de algumas notícias que... Matéria do Fantástico não, desculpa, Jornal Nacional falou do lar do irmão Germano em Porto Alegre, que apesar dos seus poucos recursos conseguiu angariar fundos ao longo de muitos anos. Foi uma matéria muito interessante e que fundou uma ONG que se destina a oferecer cursos profissionalizantes para pessoas carentes. Quem viu essa matéria no Jornal Nacional? Alguém viu? Beleza, o colega lá atrás viu. Outra matéria que também foi interessante, notícia boa, né? Outra matéria interessante foi sobre também uma ONG no Vidigal, oferecendo várias opções assim de arte, né? Dança, teatro e várias oficinas, pinturas, a comunidade carente lá, por moradores da comunidade, e que finalizou inclusive a matéria falando de alguns jovens que foram até para o balé Bolshoi, depois de terem passado por essa iniciação ali na favela do Vidigal. Quem viu essa matéria no Jornal Nacional? Beleza, maneiro. E agora uma terceira notícia boa, herpes zoster. É uma doença que agora está sendo mais falada, tudo, uma doença muito incômoda, né? Gera muita dor. E, recentemente, descobriram uma vacina que possivelmente seria ou será a cura do herpes. Para quem nunca teve, quem não tem, né, graças a Deus, ou para quem não tem nenhum familiar, quem não conhece ninguém próximo, não sabe o quanto essa doença é realmente dolorosa e incômoda. Mas está em vias de ser sanada completamente graças a essa vacina. Então, mais uma notícia boa. Quem viu essa no Jornal Nacional? Eu tenho certeza que quem levantou as mãos nas 3 vezes que eu perguntei, não nas 3 em sequência, né? Cada um levantou a mão uma hora e tal, deve ter visto isso em algum lugar, mas não foi no Jornal Nacional, porque não passou no Jornal Nacional. Era uma pegadinha, mas passou em algum lugar, né? Tanto é que isso é notícia. E por que será que essas notícias não passaram no Jornal Nacional? Alguém arrisca? Porque não vende, porque não dá ibope. Essa é uma resposta bastante clássica, digamos assim. Porque então o que dá ibope é a notícia ruim? Possivelmente, provavelmente. E infelizmente as nossas mídias, elas estão
condicionadas, né, já há muitos e muitos anos, de focalizar prioritariamente aquilo que é, eu não gosto dessa palavra, ainda mais usando aqui na casa espírita, mas com a permissão, né, por conta da didática que a gente está trazendo, de focalizar na desgraça humana. E ela realmente existe. Infelizmente, existem muitas mazelas ainda acontecendo à torta e à direita. Agora deve estar acontecendo várias. Porém, existe um princípio que não é da neurolinguística, né? Mas a neurolinguística é a ciência que eu estudo, então eu acabo me sentindo à vontade de falar por ela. Aquilo que você foca, aumenta. Se você coloca a sua percepção numa determinada coisa, numa informação, numa pessoa, numa situação da sua vida, numa doença, num problema, aí o problema se expande, ele cresce. E isso tem um paradoxo, né? Por quê? Porque eu não vou botar o foco no problema, porque quando eu boto o foco no problema, qual é a minha intenção positiva? Resolver o problema. Por isso que é uma contradiçãozinha. Apesar de eu querer resolver o problema, se eu focalizo demais no problema, eu não liberto a minha mente para encontrar a solução. E o Einstein, inclusive, falava uma coisa interessante. A gente não consegue resolver um problema com a mesma mentalidade que criou o problema. Então esses pensamentos vão trazendo assim pontos de reflexão que fazem a gente pensar um pouquinho. Então eu estou colocando a culpa na mídia e estou dizendo que o mundo na verdade não está esse problema todo, e a mídia que faz parecer isso. Estou dizendo isso? Sim e não, porque eles realmente precisam relatar as informações. Porém, por uma escolha que na minha percepção, ela é pouco criteriosa, no sentido macro, no sentido de olhar a realidade como ela é, por parte das instituições, né, da mídia, e muito mais pelo critério de vender informação, porque é aquilo que causa impacto, é aquilo que realmente dá ibope. E se isso entra na sua casa constantemente, de forma maciça, ao longo de muitos anos, desde que você é criança, aquilo que você foca aumenta. A sua percepção fica condicionada a acreditar que aquilo é a maior parte da realidade. E se as informações chegassem pelo menos um pouquinho mais equilibradas, será que a gente teria outra percepção? Será que a gente acharia que o mundo está do jeito que ele está hoje? Eu posso dizer assim com certa segurança que se as informações viessem mais equilibradas, nossa percepção estaria diferente. Porque o que move o ser humano e o que move o planeta, já que ele é formado, constituído de seres pensantes, como nós, além de tantos outros, mas nós, de certa forma, que guiamos esse barco, né, essa nave planetária, é o ser humano, e a força maior é o pensamento. Isso hoje a ciência já ratifica. Não que eu seja um super fã e levanto bandeira da ciência, porque a ciência muda o tempo todo, né? Então isso é científico, então isso é a verdade. É um pouco ingenuidade falar isso. Porém, a ciência tem o seu mérito, gradativamente ela vai renovando a sua percepção em vários assuntos. E neste assunto, sobre a força que o pensamento tem de gerar um movimento da energia e criar a nossa realidade, isso já deixou de ser esotérico faz tempo. Antigamente falava-se assim, né, nos círculos mais restritos de espiritualidade, de esoterismo. Você pensa, focaliza a sua atenção e materializa a sua realidade a partir do pensamento. Hoje a física quântica já demonstra isso quase que em laboratório. Eu nem vou entrar nesse detalhe, mas é só para trazer essa lembrança, porque eu acredito que todo mundo já tem ouvido falar ou já saiba isso a fundo. O pensamento tem a força de criar a realidade. Cria doença, cria saúde, cria uma vida de paz ou cria uma vida de desarmonia. Isso acredito que seja quase uma unanimidade, não vou ficar pedindo para levantar a mão toda hora. Então, tendo em vista essa dobradinha, aquilo que entra na nossa casa diariamente, incutindo na nossa percepção um tipo específico de informação, condiciona o nosso pensamento. O nosso pensamento é uma energia que vibra e sai da sua calota craniana, porque energia, né, ela não tem barreiras e obstáculos.
Então essa energia que emana de cada pensamento forma, segundo os textos aí da doutrina espírita, uma psicosfera, né? Tem a atmosfera do planeta? Tem a psicosfera, que é a energia que a gente pensa e sente e vibra. Então, se é uma psicosfera de medo, de desilusão, de desesperança, isso será que impacta o sistema? Será que umzinho de nós tem esse poder de impactar o sistema? É claro que tem. Uma célula doente, ela pode fazer um estrago no corpo se ela começar a enviar para a célula vizinha um pouquinho do seu veneno, da sua doença. Então, quando uma pessoa chega e diz: o mundo está de mal a pior, né, gente? Que coisa absurda. Cada coisa que você vê, que Nossa Senhora. E o Brasil? O Brasil não tem jeito. Com essa política, do jeito que as coisas estão, e crise, e a questão da Petrobras agora, nossa, realmente, não sei aonde a coisa vai parar. E quando entra no assunto violência, então, aí que a pessoa defende com mais vigor, com mais fibra, essa ideia de que está tudo piorando. Com essa minha fala inicial, já dá para ter o início de uma ideia de qual lado eu estou, né? Dá para ter, vai ficando nas entrelinhas. Mas eu quero embasar isso. Eu realmente tenho a minha percepção. É a certa? Não tenho certeza. Não tem como ter. Mas a gente vai investigando, a gente vai estudando. E tudo que você estuda e investiga, uma hora você começa a ter um pouquinho mais de informação do que quem não está debruçado nesse assunto. Então vamos lá. Quero falar sobre um exemplo, porque exemplos falam mais do que teorias vagas, né? Então é a história real de um cidadão brasileiro que, quando era criança, sofria bullying. Na época não tinha nem bullying, isso deve ter pela idade dele, isso deve ter uns 60 anos atrás. E ele ia jogar futebol lá no campo perto da casa dele, morava no subúrbio do Rio de Janeiro, tinha um pai que era comerciante, se eu não me engano era uma padaria, e quando ele brincava de futebol, os meninos começavam a achar ele mais fraco e batiam nele, brigavam com ele, zombavam dele. Ele só jogava, sabe por quê? A bola era dele, falou muito bem. Ele era o dono da bola, ele tinha essa condição de poder levar a bola, senão nem jogar ele jogava. E esse garoto, como toda criança que sofre esse tipo de situação, pra gente que é adulto, mesmo que a gente já tenha passado por isso, eu já passei. Eu já sofri bullying e eu já pratiquei bullying, que coisa horrível, né? Mas vocês sabem que eu sou sincero, eu confesso mesmo. Já fiz, já impliquei com pessoas, com meninos, talvez até porque eu tenha passado. E aí, com um grau de consciência que eu tinha na época, eu fiz essa besteira. Mas já pedi perdão, pelo menos na minha consciência. Chorei quando eu lembrei da situação. Um dia eu estava lá numa oração, numa meditação. Aí eu lembrei do garoto que eu implicava com ele direto. E aí me deu aquele sentimento de arrependimento profundo. E eu pude, com as minhas lágrimas ali, enviar um pensamento de perdão. E funciona. Mesmo o perdão retroativo, funciona, porque o perdão é mais para libertar a pessoa que errou. A outra pessoa já nem tem mais nada a ver com aquilo, já até perdoou, então já até esqueceu. Mas enfim, foi apenas um parênteses. Então esse garoto sofria lá o bullying, e ele estava cansado de sofrer esse bullying. E ele fez, sabe o quê? Entrou numa academia de artes marciais, para ficar forte, para ter alguma possibilidade de defesa. E logo na sequência ele entrou numa academia que na época chamava, como é que é antiga essa história? Halterofilismo. Ele foi praticar halterofilismo. Hoje em dia ele ia malhar, ou ele ia treinar na academia, fazer treinamento funcional, as coisas mais modernas. E aí ele começou a lutar e fazer halterofilismo. O resultado, realmente ficou forte. Realmente aprendeu a arte da luta. E na primeira oportunidade que ele teve, quando ele estava se sentindo seguro, deu o troco. Feliz da vida. E a gente que nem conhece essa pessoa por enquanto, mas é uma pessoa conhecida. Acho que no final eu vou falar o nome dele, não tem problema não. Ele deu o troco e se sentiu como? Feliz com isso. Porque funcionou, né? Ele usou uma estratégia e essa estratégia funcionou. E quando uma estratégia funciona, o que a gente faz? Repete, e repete, e repete. E depois acha que isso funciona para tudo. Tem um professor meu que dizia assim, quando a sua única ferramenta é um martelo, todo problema que aparece na sua frente você acha que é prego e quer martelar.
Então, não é bem assim, né? A gente sabe que precisa ter um jogo de cintura e um conjunto de ferramentas para lidar com esse desafio maravilhoso chamado vida. Só que ele cresceu usando essa estratégia e se tornou um cara duro, se tornou um cara agressivo, se tornou um cara machão, segundo as próprias palavras dele. Tem uma parte do livro que ele escreveu que ele diz o seguinte: nem para virar uma curva com o carro ele dava seta, porque ninguém tinha que saber para onde que eu estou indo, eu vou para onde eu quiser e pronto. Olha o argumento que ele usava. Então, um cara que tinha estudo, um cara que era uma pessoa bem sucedida no trabalho dele, chegava às vezes às vias de fato com um morador do prédio, porque parava o carro de uma forma incorreta perto da garagem dele. Então, resumindo, é um cara que resolvia tudo na marra, na força. E além de tudo, ele se tornou um cara muito bem sucedido financeiramente. Então, acostumado a resolver as coisas no grito. E com o poder, né, e o status social, que dentro dessa dinâmica que a gente vive, isso tem um peso, apesar de que na visão espiritual isso é nada, o que vale é o que você tem dentro. Esse cara, ele virou uma espécie de rolo compressor, né? Se você está comigo, beleza, vamos juntos. Se você não está comigo, eu passo por cima e te jogo para escanteio. E ele estava feliz e se sentindo muito bem com a vida dele. Tinha mulher, tinha filhos, tinha um sucesso profissional, até que aconteceram algumas circunstâncias dolorosas na vida desse cidadão. Primeiro, ele teve um filho que sofreu um acidente automobilístico, quase morreu. Então foi um impacto muito profundo assim na vida desse homem, né? Quase perdeu um filho de uma forma assim muito imediata. Não perdeu, foi quase. Nesse meio tempo, ele foi sequestrado, acreditem. Talvez algumas pessoas comecem até querer adivinhar quem foi esse cidadão. Ele foi sequestrado, ficou mais de 40 dias num cativeiro, que era num buraco, dentro da terra mesmo, mal conseguia respirar, teve a impressão de que ia morrer várias e várias vezes, se sentiu a pessoa mais desamparada do mundo naqueles momentos, mas foi salvo pela polícia da época. Eu acho que eu era bem pequenininho, vagamente, quando eu fui lendo o livro, que eu fui fazendo um link, mas as pessoas com mais de 50 anos com certeza lembram dessa história quando eu falar o nome dele. E depois que ele saiu desse processo absolutamente traumático, ele teve um problema muito sério com as empresas dele e com a família. Uma briga, que era uma empresa familiar, né? Uma briga muito grande, uma dificuldade muito severa de discórdia, de desavença, e além da briga toda familiar, quase foi à falência. Então, quase perdeu o filho, ficou sequestrado, quase morreu, achou que ia morrer, e ainda teve todo esse desafio financeiro e familiar. Esse sujeito, depois dessa dificuldade toda, ele foi procurar terapia. E antes, para ele, terapia era coisa de mulherzinha. Terapia que, se eu fazer isso, só quem é fraco que precisa dessas coisas. Mas ele se curvou, ele se dobrou perante tudo isso que ele passou, esse peso que pairava em cima dele, depois de todas essas circunstâncias, e foi procurar terapia. E ele procurou também caminho espiritual. Se tornou devoto de Santa Rita de Cássia, se agarrou com a santa e está até hoje, pelo que eu entendo, pelo que eu pude ler, uma pessoa muito fervorosa na fé que ele escolheu abraçar. E inclusive no livro ele faz toda uma preconização de a importância do caminho espiritual, dá até uma espécie de roteiro para quem não tem ainda nenhum caminho, como se você pudesse praticar aquele roteiro e começar a ter um despertar. Eu achei muito interessante essa história, achei muito interessante o livro dele. E ele começou a se tornar uma pessoa mais branda, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa, imagine só, né? O antigo machão começou a se tornar uma pessoa mais amorosa. E as pessoas notaram essa diferença e ficaram maravilhadas, achando aquilo tudo incrível. E na experiência interna, subjetiva de cada pessoa que fazia parte do círculo dele, tinha essa noção de que a dificuldade o tinha melhorado, tinha feito uma transformação no jeito de pensar daquele indivíduo. Muito bem, esse sujeito que eu estou falando é o senhor Abílio Diniz, o empresário, né?
era dono do Pão de Açúcar, não sei mais qual é a situação dele financeira hoje, a condição empresarial dele hoje, mas é uma figura muito conhecida. O nome do livro dele é Caminhos de Escolhas. Apesar de ser um livro espírita, né, e nem espiritualista, posso dizer assim, vale a pena. Vale a pena ter essa história como um grande exemplo. Eu contei, óbvio, a essência da essência, mas foi exatamente isso que aconteceu. E aí, eu vou mudar de assunto de propósito, depois eu volto para esse, tá bom? Vocês já ouviram falar em transição planetária? Esse é um assunto que está sendo bem discutido, bem falado, principalmente nos círculos espíritas. Eu vou tirar o casaco, que calor. Eu vi a senhora se abanando ali, eu lembrei que eu estava com calor. E aí a transição planetária. Obrigado, Cris. Vou fazer isso aqui. A terceira transição planetária, quem já caminhou um pouquinho no espiritismo, já sabe disso com uma certa intimidade. Provas e expiações para o planeta de regeneração. Então isso está previsto para a nossa condição aqui na Terra. E esse movimento, ele não é aleatório. Isso tem toda uma hierarquia dos seres espirituais ajudando nesse processo de transição. Só que quando acontece, segundo as leituras que a gente vai investigando, quando acontece essa transição, isso é um momento de mexidas muito intensas nas energias, né, do planeta. E se nós estamos aqui nesse planeta, as mexidas repercutem dentro de cada um de nós. Eu não sei se vocês já repararam isso, mas eu, que sou terapeuta, eu atendo pessoas que me buscam porque estão muitas vezes em sofrimento. É como se o sofrimento tivesse vindo à tona com mais velocidade, com mais intensidade do que há uns tempos atrás. Parece que as pessoas estão entrando numa espécie de ebulição. O problema está fazendo assim uma força para sair com mais intensidade. Por que isso? Porque tem a ver, segundo eu acredito, com esse movimento de renovação. Transição planetária não é só movimento de placa tectônica, de tsunami, para varrer um monte de pessoas da Terra, levar para o plano espiritual e começar de novo. Isso pode até acontecer também, mas nem vamos por essa linha por enquanto. O mais fundamental para a transição planetária é a nossa mobilização interna. E aí o Cristo, com toda a sua sabedoria, que não tem fim, que serve para qualquer época, serviu ontem, vai servir hoje, vai servir amanhã, porque o Evangelho é a luz do nosso caminho, é o nosso manual de instruções para viver nessa vida. Quem aprofunda no Evangelho sabe do que eu estou falando. Ele falou com toda segurança: aquilo que estiver encoberto, não sei exatamente as palavras, não ficará encoberto. Nada que está encoberto ficará a ser descoberto, alguma coisa assim. Então o que ele quer dizer com isso? Que aquilo que estava debaixo do tapete, seja numa escala grandiosa, numa nação, ou no planeta inteiro, ou num único indivíduo, aquilo vai precisar vir à tona, seja na forma de uma doença, seja na forma de uma dificuldade psicológica, seja na forma de um problema familiar, uma desavença familiar. Poxa, então é necessário que isso aconteça? É necessário que isso aconteça, porque senão fica debaixo do tapete, e debaixo do tapete a sujeira não é uma coisa boa, né? Dona de casa sabe isso muito bem. Não faz sentido deixar a poeira debaixo do tapete. Agora vamos aqui para uma metáfora, vamos dar uma extrapolada. E se não fosse poeira? E se fosse uma matéria orgânica? Embaixo do tapete, embaixo tem alguns adolescentes que colocam biscoito, um restinho ali, uma casca de banana. E aí, estou falando dos adolescentes até muito próximos. Fui lá visitar o meu filho hoje, que mora com a mãe dele. Aí bati na porta, entrei, tá lá roncando. 10 e tanto da manhã ainda. Mas ele está perdoado porque ele caiu de moto, se arrebentou todo. Faz sentido com a nossa palestra aqui. Aquilo que precisa acontecer para despertar o indivíduo acontece. Claro que eu fiquei triste, claro que eu fiquei preocupado e procurei ajudar da melhor forma possível. Mas lá no íntimo, e posso conversar isso com ele abertamente, que a gente conversa, todo um aprendizado
toda uma necessidade de reflexão, toda uma necessidade de reaproximação com a mãe, que quem cuida nessa hora é a mãe ou é a avó, né? Pai também. Eu, no meu caso, estou longe. Ele mora aqui, eu moro em Macaé. Ele é filho do meu primeiro casamento. Mora aqui. Ah, foi mal. Eu troquei as bolas. Ainda bem que tem universidades para me ajudar. Então, tava lá ele com os biscoitinhos, 4 cascas de banana aqui e ali. Aí a mãe veio rapidamente, fez aquela geral e a gente pôde trocar uma ideia hoje, sempre muito útil, muito positiva. Então, transição planetária, adolescente, as coisinhas. Ah, lembrei. Que às vezes eu dou uma viajada assim, a minha esposa que puxa minha orelha quando ela está perto. Tá indo, não, calma. Sujeira debaixo do tapete. Se for uma matéria orgânica, apodrece e fica fedorento. Então não dá para guardar sujeira debaixo do tapete. Se a gente tiver essa consciência, a gente vai procurar fazer essa limpeza de forma autônoma. A gente vai buscar pela limpeza. Se a gente, infelizmente, ainda não tiver essa consciência, aí ou vai cair de moto, ou vai ficar doente, ou vai ter uma desavença familiar, ou qualquer outra coisa que faça essa sujeira vir à tona. Vamos falar de mais uma coisa orgânica. Furúnculo. O que é o furúnculo? Não vou falar termos técnicos, mas é uma limpeza, né? Saem impurezas do seu corpo, do seu sangue, através daquela pústula, fístula. E é feio, né? É esquisito. Porém, imagina que o furúnculo não viesse à tona e aquele veneno ficasse lá circulando no seu corpo. Aquilo poderia acometer até um órgão interno, poderia levar você ao óbito, né? Porque é uma bactéria que pode infectar o seu organismo inteiro. Então, o furúnculo de cada um de nós, ele vai vir por um caminho. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: por tudo dai graças. Por tudo. Inclusive pelos infortúnios, inclusive pelas dificuldades. E o entendimento é claro. Também não tem nada de misterioso nessa história. A dificuldade ensina. Mas a gente está aqui fazendo apologia da dificuldade. Beleza, que venha todas as dificuldades para cima de mim, não. Eu também não quero. De jeito nenhum. Mas quando acontece, a gente não se revolta. A gente entra no processo do entendimento, da resignação. Pelo menos tenta, pelo menos se empenha para isso. Porque aquilo que você resiste, persiste. Estou cheio de frases feitas hoje, né? Vamos ver o bolinho d'água. Então, a transição planetária, meus irmãos, é um fato. E a gente está vivendo esse momento histórico da humanidade. O que significa isso? Uma grande mexida nas energias do planeta, que repercute em cada indivíduo, e isso se retroalimenta. Cada indivíduo que vai colocando as suas mazelas para fora, e entendendo, e aceitando, e aprendendo com isso, está contribuindo para a evolução do planeta. Aqueles que relutam, que sofrem, que vibram na sintonia do lado negro da força, daquilo que não está funcionando, infelizmente segura um pouquinho esse processo. Não tem como segurar por muito tempo. Uma hora a força ela é muito mais poderosa para o lado que puxa para a transformação. E a gente vê isso na nossa vida. Quando acontece aquilo que a gente não estava esperando, né? Você não tem controle. A gente acorda de manhã, vai viver a vida, vai fazer as coisas, mas a gente não tem controle sobre as coisas que nos acontecem. A gente tem uma falsa impressão que tem esse controle, né? E essa falsa impressão que muitas vezes permite que a gente não se estresse, ou não se aborreça tanto. Poxa, imagine se eu começar a pensar, refletir sobre isso, que eu não tenho controle. Teoricamente, isso não deveria gerar aborrecimento e estresse, porque isso faz aumentar a sua fé, faz aumentar a sua confiança no todo, que é o que te rege, que é o que te protege, é o que te abençoa, é o que te guia. Quem já tem essa concepção do todo, do Deus soberano, todo-poderoso, é mais fácil viver, porque você entende que a perfeição divina faz toda uma orquestração de fatos e eventos para conduzir você na sua vida, inclusive os tropeços, inclusive as dificuldades. Agora, quando você não tem essa fé,
quando você ainda nem sabe que isso existe, aí compaixão por essa pessoa, por esse ser humano que ainda vai tropeçar e vai ter um encontro com a dor muito mais profundo, porque não vai ser só dor, vai ser sofrimento. Então a dor, ela pode fazer com que entre um ciclo na sua vida que vira sofrimento. Pô, mas tem dor sem sofrimento? Tem ou não tem? Quando você entende, quando você percebe o que você está aprendendo com aquela dor, muda o status da situação. Ainda é dor, mas não é sofrimento, porque não tem revolta e não tem lamentação. A caracterização é simples: dor com sofrimento, revolta, lamentação, raiva, angústias. Dor sem sofrimento, paz, tranquilidade. Não estou dizendo que é alegria, estou dizendo que é soltar fogos porque está sofrendo. Mas paz, todo mundo pode experimentar a paz de espírito, mesmo num processo de dor. Então, já que eu estou no dia das frases feitas, mais uma que eu acho muito legal para deixar grudadinha na cabeça. Quando aprendemos a lição que a dor veio ensinar, a dor passa. Enquanto a gente não aprende, ela fica ali, cutucando, até você fala assim: caramba, o que a vida está querendo me ensinar com isso? Ao invés de rejeitar a dor, não quero, sai para lá dor, sai para lá problema, você acolhe, observa. Isso é um ato mental. Isso não é uma coisa efêmera, uma coisa só dos evoluídos do espírito. Não, isso está acessível para qualquer um de nós. Quando a dor te acometer e você lembrar de fazer essa pergunta dentro da sua cabeça, o que esse processo está querendo me ensinar, a sua mente muda na hora de foco. E ela começa a focalizar onde? No aprendizado. Não vai mais ficar focalizando na dor, porque o que você foca aumenta. Foca na dor, a dor aumenta. Foca na solução, os caminhos e as estratégias vão aparecer mais. Foca no aprendizado, vai gerar crescimento. Transição planetária, grandes movimentos de energia. Os espíritos superiores nos alertam e nos convidam. Irmãos, aquilo que o Cristo falou 2000 anos atrás está mais necessário do que nunca agora. Orai e vigiai. Vigiai, principalmente, se vocês me permitem, o pensamento. Porque o pensamento, de novo agora Einstein, outra citação, cria formas. Pensamento cria formas. Orai e vigiai. Quando você chega na sua casa e liga a sua televisão e se sintoniza nos canais que vendem a informação da mazela, daquilo que há de pior que está acontecendo no mundo, você está sintonizando com aquilo. Você está alimentando a sua mente dessa energia. E, muitas vezes, com o pretexto, com a desculpa de ficar bem informado. Faz sentido, é uma boa desculpa, eu concordo. Tá rindo, né, Chico? Tivemos esse papo. Chico é meu pai. Então a gente tem essa intimidade aqui, essa facilidade. Então, é claro que a gente precisa estar bem informado, mas, gente, hoje com a mídia do jeito que está, se for uma informação realmente importante, mesmo que você não queira, você vai ficar sabendo. Porque a repetição é maciça, é massiva o tempo todo na sua cabeça. Agora, você assistir 3 telejornais que vão falar, me perdoem, a mesma desgraça, nas 3 versões diferentes, ainda tem a versão impressa, por favor, isso ainda é um atraso na nossa consciência, mas é um atraso que foi imposto por esse poder instituído, né, que a gente sabe que existe mesmo. E não estou falando mal da mídia não, eles estão no grau de consciência deles. Uma hora isso vai se converter também, com a nossa ajuda. Porque se o comerciante está vendendo um produto que você acha muito caro, ou que você não acha saudável, e você para de comprar, esse comerciante faz uma mudança. Ele começa a oferecer algo que faça sentido para você. Por que está havendo toda uma mudança nos hábitos alimentares da população do planeta? Porque as pessoas estão ficando mais conscientes. Antes, onde vendia só fast food, agora tem uma saladinha, tem uma frutinha, sem entrar no mérito de falar o nome das redes, né, de fast food. Então,
essa mudança, ela tem dois grandes lados, dois grandes times. Vamos pensar como time, que é fácil, todo mundo entende essa linguagem. O time que ainda está dormindo, falei dois, mas na verdade tem três. Reflete um pouco o que a gente fez aqui na nossa pesquisa inicial. Tem um time que está dormindo profundamente, roncando. Tem um time que está acordando. Sabe quando você acorda? Dá aquela espreguiçada, mas ainda não acordou. E a mente ainda está meio devagar, o tic-tac ainda não ligaram. E tem aquele que está desperto nesse assunto de colocar a sintonia naquilo que vai gerar uma onda de pensamento positivo e que vai criar uma psicosfera mais positiva. Então esses que estão despertos já estão compartilhando. E aí é o lado bom das mídias virtuais. Hoje, até por conta da palestra, eu entrei num site que a minha esposa descobriu. Olha que coisa linda, que coisa bela. O nome do site, Só Notícia Boa. Se você quiser sair do esquema da garra que te aprisiona e se alimentar com outra comida na sua mente, você tem opções. E isso está crescendo cada vez mais. Você vê até as pessoas próximas. O Lar Francisco compartilha tanta coisa maravilhosa e eu vou lá só curtindo, lendo, curtindo, Joana de Ângeles e tal. Você faz no seu dia um movimento de alimentar a sua mente de coisas positivas. Mas e o resto da informação? Eu vou virar a cara? Não. Porque tem um tempo para você saber o que está acontecendo de ruim perto de você e longe de você também. Mas vamos desequilibrar essa doação de energia que a gente faz em relação àquilo que está entrando. Porque do jeito que está, meus irmãos queridos, a maioria do planeta, a maioria, sim, infelizmente ainda é a maioria, está ainda pendendo mais para esse lado. Ainda é muitas vezes uma vítima inconsciente de vibrar na sintonia do medo, da descrença, da desesperança. E tem certos ciclos que você se encontra, se você disser, eu não concordo não, eu acho que está melhor, eu acho que o Brasil está melhor por isso, isso, isso. Tem gente que vai rir da sua cara, porque vai achar que você é uma pessoa ingênua. Transição planetária. Eu vou falar um dado aqui para vocês agora, que ele foi muito alentador quando eu tive acesso. Porque quando eu entro nesse assunto, às vezes rola um embatezinho. As pessoas querem me provar que as coisas não estão melhorando. E eu não fico guerreando nessa ideia. Mas eu faço questão de mostrar a minha percepção. Quando a pessoa é espírita, facilita muito. Porque a gente sabe que de 30 anos para cá, aproximadamente, os espíritos reencarnantes já estão numa outra esfera. Crianças índigo, crianças cristal, crianças de luz, que vêm como espíritos missionários acelerar o processo evolutivo do planeta. E aí tem gente que fala, mas a política do Brasil não tem jeito, a corrupção não tem cura. Vai nascer gente nova que vai entrar na política e que vai fazer uma renovação. Isso já está acontecendo, só que é uma revolução de dentro para fora. Isso está acontecendo e a gente não está enxergando. Sabe por quê? Porque o que mostram para a gente é só o lado negro da força, é só a dificuldade. Por quê? Porque existe um vício. Infelizmente, a maioria dos seres pensantes estão viciados nessa abordagem. E se tirar de imediato, vai ter muita gente reclamando. Pensa só. A pessoa está acostumada a ligar e ver aquilo. Já toma um café da manhã, tiro, e a comunidade, e morro, e matou 5, matou 3. Eu não vejo mais. E eu não estou dizendo que eu sou a referência, eu nem estou aqui para isso. Mas é só a minha maneira de pensar que eu estou compartilhando. Lá em casa eu boto no canal off. Sabe qual é o canal off? Alguém já viu? Que mostra surf, que mostra imagem natural. De manhã, gente, eu estou começando o meu dia. Eu vou começar a ver bala perdida. Eu sei que isso está acontecendo em algum canto, mas em outros vários cantos estão acontecendo coisas maravilhosas o tempo inteiro. E eu falei para minha filha esses dias, filha, você sabia que ela estava com medinho de sair de casa? Que ouviu alguém falando alguma coisa? Eu falei, você sabia que vai ter gente, colegas suas ou colegas meus, que vão passar uma vida inteira vivendo na cidade grande e não vão ser assaltadas? Você sabia disso? Ela ficou assim meio perplexa, nunca tinha pensado nisso. Pois é, algumas pessoas nunca vão passar por nenhum tipo de violência. Não vou taxar aqui como uma verdade absoluta,
Mas isso tem muito a ver com a sua vibração. Tem muito a ver com aquilo que você acredita. Uma das vibrações que tem mais poder de criar realidade, sabe qual é? M-E-D-O. Medo. O medo tem uma força emocional muito grande. Então, se você bota o seu pé na rua já cheio de medo, de repente está engarrafado, um túnel Rebouças e passou um arrastão. Eu já ouvi esse caso. A pessoa que não estava nessa sintonia nem viu o arrastão. O ladrão passou batido, nem viu a pessoa. Agora o outro, que estava na sintonia, às vezes sofre até uma violência. Existe o caso da pessoa que não está na sintonia do medo e que também passa por algum tipo de dificuldade? Existe. Senão estaria aqui imputando uma regra. E não é assim que funciona. Existem os processos kármicos e a gente sabe disso. Às vezes a pessoa está lá no registro kármico dela, que ela vai passar por uma violência urbana, ela vai passar por um atentado, uma dificuldade, às vezes até vai desencarnar numa situação dessa por conta de ter isso no seu registro kármico. Agora, a gente sabe se tem alguma coisa no nosso registro kármico nessa situação? Não sabemos. Então, o que nos resta? Vibrar na sintonia da luz. Fazer parte desse time que está acordando. Aí tem um mestre indiano que explica isso muito interessante. Muito bem. Foi o Sai Baba. Ele falou que quando você está num quarto escuro e muito sujo, tem até escorpião, barata, sujeira assim das mais variadas ordens, você não percebe a sujeira, porque o quarto está muito escuro. Se você, aquela luz que regula, sabe? Você vai fazendo assim, girando e vai aumentando. Se você vai aumentando devagarzinho, a sujeira vai aparecendo, certo? E é exatamente o que está acontecendo conosco agora. A luz das consciências que estão buscando esse caminho de elevar a consciência do planeta está acendendo. E a sujeira está vindo à tona, como o Cristo falou. Não há nada que esteja encoberto que não venha a ser descoberto. Então é a hora da faxina planetária, minha gente. Transição planetária, leia-se, faxina planetária. E as donas de casa aqui, e alguns homens mais participativos e colaboradores, espero que tenham vários, que sabem o que é fazer uma faxina, entendem muito bem dessa situação. Sabe por quê? Porque quando você está fazendo uma faxina, inicialmente, e até no meio do processo, parece que tudo piorou. Porque você levantou, colocou o móvel para cima, tirou o tapete, arrastou para lá e para cá. Quem chegasse na sua casa nessa hora, o que viria? Um caos. Poxa, mas antes estava tudo quietinho, estava tudo na paz, estava tudo organizado, mas a sujeira estava lá. Embaixo do tapete, embaixo do móvel, nos cantinhos lá do banheiro. Eu faço faxina no banheiro. Esfrego assim, ó, o cantinho. E aí de mim se eu não esfregar o cantinho. Depois tem, poxa, ficou lá uma frestinha, já que vai fazer, faz bem feito, né? Segue essa linha aí. E é tão bom. Na hora não é bom, mas quando você faz o paralelo, e quem curte esse negócio dos símbolos, eu adoro isso, dos símbolos, dos significados, quando eu estou ali, parece que eu estou limpando alguma coisa em mim. Então fazer faxina, lavar louça, pode ser um processo muito terapêutico, muito meditativo, né? Eu sou bom de leitura labial. Aí eu vi uma colega ali falando, aí amor, não foi assim que você falou? É, eu percebi. Aí amor, meditação, hein? Você que estava querendo fazer um curso lá no Rio de meditação transcendental, é só lavar a louça. Ainda tem toda uma energia da água, um fluxo. Se você botar uma musiquinha New Age no fundo, nossa, você viaja. Você vai sair dali mais iluminado e limpo, com as mãos mais limpas. Então, faxina é o que está acontecendo com o planeta. Por isso, é muito fácil cair nessa tentação de achar que está tudo pior, gente. Porque, aparentemente, estamos no meio do processo. Mas, de fato, e analisando mais profundamente, a gente está, graças a Deus, como diz a lei de evolução, progredindo e evoluindo. Porque, segundo o Espiritismo, a lei de evolução diz que o ser humano não retrograda. Aquilo que ele conquistou de verdade no espírito dele, ele não volta para trás. Ele pode estacionar. Poxa, mas eu já vi uma pessoa que estava indo pelo caminho do bem, depois ela pegou uma estrada errada e emburacou lá no caminho errado. É porque aquela conquista que aparecia naquele indivíduo não era verdadeira ainda.
Se é uma pessoa que parecia honesta, ela não era honesta ainda, de verdade, lá no âmago do ser, na consciência. Quem lembra daquela palestra anterior que eu falei, a diferença de ter ciência para ter consciência? Quem já tem consciência, não dá propina para o guarda, porque sabe que está alimentando o monstro da corrupção. Quem já tem consciência, não joga o lixo na rua, porque pode entupir o bueiro e levar toda uma série de consequências. Quem já tem consciência, e aí essa é mais difícil, hein? Não emana pensamentos deletérios que vai poluir a sua psicosfera, a psicosfera do seu lar e a psicosfera do planeta. Eu achei tão simpático, tão bacana, uma fala que eu li lá no nosso lar, quando os jovens estavam conversando, o Lízias estava trocando uma ideia lá com o André Luiz, e em algum momento o Lízias comentou que não, a gente precisa cuidar dos pensamentos, das emanações, porque todo mundo aqui em nosso lar recebe essa orientação e esse treino para manter a vibração de uma cidade inteira. Imagine se a gente ensinasse os nossos filhos não só a não jogar lixo na rua, mas também não jogar lixo na sua psicosfera. Ontem eu moro com a minha filha, com a minha esposa, com o meu enteado, com a minha enteada. Aí a minha enteada e a minha filha, às vezes, minha filha está assistindo na sala ao lado. Ela falou que se eu comentasse alguma coisa dela para mencionar isso, então estou mencionando. Ela está ali assistindo. Aí a irmã pediu, Cacá, faz um favor para mim, pega isso, não sei o quê. E ela levantou, brava. O que foi? Não vou nem reproduzir o jeito, foi ruim. Aí depois voltou. Fez um favor para a irmã, mas fez uma energia tão travada, que aí eu falei, eu tive a paciência, calma, respirei. Eu estava ali comendo no sofá, falei, filha, quando você for fazer um favor, faz com amor, faz com carinho. Porque se for com essa energia, é melhor nem fazer. É melhor dizer não. Não estou afim, se vira aí, sai uma olhada do banheiro. É ruim também, né? Você não fazer esse favor para a irmã. Mas essa consciência que vai crescendo a cada dia, e a gente tem a oportunidade de falar isso N vezes, né? No Evangelho Lar, em outros contextos, porque a casa, né, o lar, é o ambiente onde mais se aprende, é onde mais a gente precisa exercitar o diálogo e precisa exercitar aquilo que mais ensina. O que mais ensina para um filho? É o exemplo. Então, se eu falo para ela não gritar e grito, se eu falo para ela não fumar e fumo, se eu falo para ela não ficar vendo programas de violência e eu vejo, aí tudo por água abaixo. Porque, como diz o patrono dessa casa, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam multidões. Por isso que as pessoas que fazem da sua vida um exemplo, seja lá de que for, de amor, de paz, de fé, de dedicação, de altruísmo, essas pessoas tocam várias e várias vidas. Porque é o exemplo que tem essa força de conversão, de chegar lá no coração do outro e fazer um movimento. É quase uma cirurgia espiritual. Quando você é um exemplo verdadeiro, você está evangelizando. Mais do que sair falando por aí. Aqui atrás tem um cartazinho que eu achei mó barato. Vamos evangelizar sempre. As palavras só quando forem necessárias. Porque a evangelização vai muito, muito, muito além das palavras. Então, manter a vibração do seu pensamento no máximo de harmonia que você conseguir. E como nós não somos santos e nem seres que chegaram ao nirvana ainda, chegaremos todos com certeza absoluta, que esse é o nosso destino, vamos fazer esse empenho, esse compromisso. E eu aqui, diante de vocês, com toda humildade, com toda parceria, eu queria fazer esse convite. Porque a gente não está aqui à toa. A gente podia estar em casa, vendo a famosa televisão e tal. E eu não estou fazendo críticas à televisão. A televisão também traz coisa boa. Só precisa selecionar lá, né? Só precisa apertar o botão certo. Ou o botão do desligar. Algumas vezes vale muito a pena. Então, se a gente está aqui por um motivo. A gente está aqui por uma causa. Ou é a causa daquela sede natural de evoluir e de ir além, ou é
porque eu fui convidado por uma pessoa querida, e numa relação de uma energia muito boa e amorosa, eu resolvi ir lá no Lar Francisco. Ou eu estou aqui pela dor. Alguma coisa me machucou no meu emocional, no meu espírito, e que me trouxe para cá. Aí eu me pergunto, essa coisa que me machucou, que me fez sentir dor, e às vezes até sofrer, ela foi boa ou foi ruim para a minha vida? Eu sei que isso é quase um chavão. E aí eu lembro do Abílio Diniz, lembra que eu falei dele? Essa história toda que ele atravessou foi a transição planetária dele. Toda essa dificuldade. Imagina se vem um anjinho e chega lá perto dele na hora que ele estava no cativeiro e pergunta para ele assim: a sua vida está melhorando ou está piorando aí? Não tem nem resposta, né? Ele ia falar uma coisa feia para o anjinho. Mas numa visão macro, todas as dificuldades que a gente atravessa, ela está contribuindo para colocar aquilo que não serve mais dentro de nós para fora. E com essa limpeza, você subir um degrau, igualzinho que está acontecendo no planeta Terra. É o reflexo do microcosmos no macrocosmos e vice-versa. O planeta está passando por uma ebulição, tá? Coisas sérias vão continuar acontecendo, movimentações na questão geopolítica do planeta vão continuar acontecendo? Vão. Mas para quem está consciente, isso é um motivo de alegria, de felicidade pacífica, porque a faxina já começou, meus irmãos. E ela vai atravessar por mais algum período que a gente não sabe precisar quanto. Então precisamos de pessoas que engrossem o coro de verdade, sendo sinceros, dos que estão despertando, dos que estão entrando, entendendo mais esse assunto. Porque se você continua, o planeta está cada vez pior, a situação está pela hora da morte. O Brasil, então, como eu tenho um amigo que fala, o Brasil não tem mais jeito, isso não tem solução, mas ele não é espírita, ele não sabe dessas coisas ainda. Eu tento, de alguma maneira, instruir um pouquinho, ele está relativamente aberto, e a gente vai fazendo aquele processo da sementinha. É claro que tem uma hora que você, né, se tornaria inconveniente. Eu procuro ter esse bom senso de não ficar massacrando na cabeça da pessoa aspectos da doutrina espírita e por aí vai. Procuro fazer de uma maneira bem suave, contando um pouco de história, trazendo a pessoa para perto, porque a melhor maneira é essa. Vou fazer uma estratégia para vocês. A melhor maneira de evangelizar ou de compartilhar uma coisa que você considera importante é trazer para perto. É poder criar uma sintonia com a pessoa. Na neurolinguística a gente chama isso de rapport. Fazer uma sintonia fina. Às vezes o filho erra. Eu vi isso recentemente, uma mãe com um filho. O filho errou. Aí a mãe caindo de pau em cima, criticando. Ah, você... A frase que ficou mais repercutindo na minha cabeça, sabe qual foi? Eu não criei você para ser assim. Aí eu pensei, nossa, que distância que essa mãe está criando com o filho. Parecia que eu via a barreira se estabelecendo entre ela e ele. E ela, que tem a ótima e maravilhosa intenção de toda mãe, que é influenciar positivamente o filho, não está conseguindo. Por quê? Porque não está percebendo que não é por aí que você ajuda alguém a mudar. É chegando perto, é acolhendo, mesmo aquilo que você não concorda. Não é ser conivente com o erro, não. De amizade, você tem muito mais chance de influenciar. Então, é mais um parênteses que eu estou fazendo dentro desse assunto maior, se o planeta está melhorando ou piorando. E como eu disse para vocês, a minha intenção não era dar uma resposta definitiva. Eu tenho a minha posição, cada um tem a sua posição. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para alargar os horizontes, que a gente não está aqui para impor mudanças. A gente está aqui para fazer realmente uma troca, um estudo e um ampliar de horizontes. Porque uma vez que o horizonte se amplia, essa é uma notícia que eu acho muito boa, ele não volta mais. Uma vez que você já aprendeu que jogar lixo, eu nem vou falar para ninguém levantar a mão, mas eu tenho certeza que aqui ninguém joga mais lixo na rua. E eu não estou falando piada. Eu tenho quase certeza absoluta que ninguém está com papel assim de bobeira, ninguém olhando, vou jogar ali. Antigamente isso era comum. Talvez na época dos meus avós, talvez até na época dos meus pais, mais lá atrás, não tinha essa consciência toda. Hoje em dia a gente tem.
E essa consciência, ela vai crescendo gradativamente à medida que você se interessa pelo progresso, à medida que você coloca na sua lista de valores a palavra evolução, porque é disso que se trata toda a nossa conversa hoje. Tanto a evolução do indivíduo, da família e dessa coletividade maior chamado planeta Terra. Se vocês quiserem aprofundar, tem um livro do Divaldo falando sobre transição planetária, tem um documentário chamado Data Limite, que é baseado em informações trazidas pelo Chico, que uma série de estudiosos fizeram uma pesquisa incrível, adorei esse documentário, Data Limite, que fala, parece o Chico falando, não é uma coisa assim de referências dúbias não, que se a humanidade chegar sem promover uma guerra mundial, terceira grande guerra, até o ano de 2019, coisas incríveis de transformação para o bem vão acontecer na esfera desse planeta. E eu não vou dar nenhuma palhinha sobre isso, porque é sensacional e eu realmente convido vocês para assistirem. Está no YouTube, Data Limite. Se até 2019 está pertinho, eu estou com maior esperança que a gente vai chegar lá sem nenhum irmãozinho infeliz apertar em botão nenhum, né? Que acione guerra nenhuma. Então a gente vai chegar lá e coisas extraordinárias vão acontecer. Tem até uma prévia de que coisas extraordinárias são essas. Meus irmãos, mais uma vez, pelo tempo ali, estou vendo que finalizamos nosso encontro de hoje. Muito feliz. Vocês não sabem a honra e a gratidão que eu sinto cada vez que eu venho aqui. Quando eu estou sentado e as músicas estão rolando, esse sentimento que invade assim o coração, eu falei, meu Deus, como isso é bom. Eu nem sei se eu poderia pedir isso em público, mas Cris, Jorge, pode me convidar mais, se for possível, porque eu me sinto muito bem. Talvez seja assim um dos grandes momentos de felicidade da minha vida. Por toda essa condição que a Cris falou, de ter toda a minha família aqui, amigos queridos, que vão fazendo parte da nossa caminhada e que vão juntando, né, nessa força, nessa irmandade que vai além do sangue. Então o que eu vou dizer, né? Gratidão, namastê, aleluia, amém, saravá, tudo mais que eu puder dizer, salam aleikum, para expressar esse movimento de gratidão. O Vitor está aí, né? Não sei se seria muito abuso, eu gostaria de pedir uma musiquinha para encerrar aqui. Pode ser, Cris? Vai durar 2 minutos. Eu mesmo? Tá bom. Apesar da música ser uma linda oração, no final a gente completa. É aquela música no seu nome. Vem, doutor Bezerra. Concorrente. Essa música é sensacional. Quem quiser fechar os olhos, colocar as palmas das mãos para cima e recebam essa bênção de luz que vai vir agora desse canal sensacional, maravilhoso que é o Vitor, doando toda a sua energia e todo o seu amor. De amor e de luz, pra junto consigo, Mestre Jesus, ecoam nas trevas canções de amor, como em santíssima livrando dos que sofrem na dor. Vem, doutor Bezerra, com a corrente do bem, eleva em harmonia, junto à Mãe Maria, aqueles que sofrem pedindo perdão.
Obrigado por esses momentos de paz, de união, de amor fraterno, onde nos reunimos em Teu nome, Senhor, para beber na santa luz da Sua fonte divina, e que essa luz preencha os nossos corações na noite de hoje, afagando a nossa fronte, consolando as nossas dores. Qualquer dor que faça presente agora no nosso pensamento, uma dor nossa, uma dificuldade que a gente atravessa, que a gente possa abrir o nosso coração e deixar a luz do Mestre Jesus entrar. E se você pensa agora em alguma pessoa querida da sua vida que passa por uma dificuldade, permita que o seu coração emane essa luz que você recebe em direção a essa pessoa querida, e perceba que essa luz viaja até ela e entra no coração dela. Obrigado aos mentores dessa casa, Francisco de Assis, Frei Luís, e todos os espíritos de luz que trabalham aqui agora, presentes, emanando suas vibrações, derramando o seu amor sobre nossas cabeças em forma de luz. Obrigado, Senhor, por mais um dia nessa vida, por mais um dia nessa estrada de progresso, de evolução e de crescimento, Senhor. Que possamos, Mestre amado e amigo, sermos discípulos da Sua verdade, aprendizes do Seu Santo Evangelho, e que possamos levar para as nossas casas, para as nossas famílias e por todos os nossos círculos de amizade um pouco dessa luz, através do nosso gesto, através da nossa palavra, através do nosso olhar. E que essa verdade, que essa chama se acenda cada vez mais em nossos corações. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Em nome de Jesus, assim seja.